Salve, salve, rapaziada tricolor, salve, salve, rapaziada torcedora de outros clubes. Aqui quem vos fala, Mascarado Tricolor. Mais 3 pontos. Sabe o que é isso aqui? Mais 3 pontos na conta do soberano São Paulo. Mais 3 pontos. Fase esplêndida que tá vivendo esse time. Talvez nem tanto assim, né? Pelo futebol vistoso praticado, ainda que esteja jogando bem, fazendo alguns bons jogos, né? Mas é um time que vence, né? Que está vencendo. Vamos saber até quando. Vamos saber até agora a grande prova de fogo desse time na temporada, principalmente depois dessa sequência boa que a gente teve. A grande prova de fogo vem agora, né? Contra o Palmeiras, né? É ali que a gente vai separar, né, os homens dos meninos e ver o que esse time pode proporcionar em um jogo contra um time que, além de ser hoje o principal time do Brasil junto com o Flamengo, né, é um time que tá muito bem, né, também. Então, ao mesmo tempo que a gente vem aí de boas vitórias, de uma sequência muito forte, o Palmeiras também vem. E vai jogar dentro de casa, ainda que o jogo não seja no Allianz Parque. Eu acho que o jogo vai ser na Arena Barueri, se não me engano. Mas é o clube aí mais difícil que a gente vai enfrentar até agora. E vamos que vamos, né? É saber que a gente está numa boa fase, é acreditar que esse time está com confiança e é entrar com as melhores opções que temos, que eu acredito que foram as opções que entraram contra o Red Bull Bragantino, e tentar ao máximo praticar o futebol, sem grandes erros, né? Tocando a bola, tentando trabalhar, né? E sem invenção. E dependendo de uma boa partida dos principais jogadores do time, que são quem? Marcos Antônio, Calleri, que o Lucas consiga fazer alguma partida, pelo menos ali, Lucas, pelo menos um pouquinho acima da média, se não for pedir muito para você, pelo menos um pouquinho acima da média, né? Então, vamos tentar, né? E aí agora falar sobre o jogo aqui contra o Curitiba. Cara, achei um jogo extremamente sem sal, né? O São Paulo entrou com um time que não é nem misto, né? Porque tinha o quê? Tinha 3 titulares ali, se a gente for pegar, que é o Rafael, o Arboleda, se a gente considerar que o Arboleda é titular no lugar de Sabino, e o Alan Franco, que é o titular ali na posição, né? Então entrou com... E o restante, todos os jogadores reservas, né? Entrou com o Mendigo Maia na volância, o moleque da base estreando pela primeira vez, e na frente a dupla de QI negativo, Tapia e Ferreirinha, né? Com o Cauli ali tentando armar. Cara, de uma certa forma, e aí, vamos falar primeiro do primeiro tempo. Eu achei o time muito abaixo, né? Mesmo jogando com o time reserva, a gente foi abaixo. Então a gente enfrentou um Curitiba meio pressionado também. E se tinha um time que, na minha opinião, merecia sair com 1-0 no placar, foi o Curitiba, né? O São Paulo eu acho que começou muito mal, igual começou contra o Red Bull. Os primeiros 10 minutos ali só deu. Curitiba chegaram, assustaram. Depois o São Paulo conseguiu controlar as ações, teve mais posse de bola, mas também não criou em grandes chances, assim como também não tinha criado contra o Red Bull. E no final do jogo, né, o Curitiba voltou a dar uma pressão lá em cima. O São Paulo continuou tomando ali um susto, até uma bola ali no final do primeiro tempo, que o senhor zagueiro Rafael Tolói toma um drible que para mim é inadmissível. Parece que tá jogando jogo treino, parece que tá jogando amistoso. Toma um drible que para mim não tem cabimento para um zagueiro profissional de futebol tomar, ali do jogador do Curitiba, que finaliza, a bola bate na trave e o Curitiba quase que vai para o segundo tempo com 1-0 no placar, que da maneira como estava se desenrolando o jogo, ia ser difícil do São Paulo buscar alguma coisa. E aí o segundo tempo, mais um jogo chato, né? O São Paulo volta ali para o segundo tempo, ao meu ver, da mesma maneira como controlou ali o primeiro tempo, a metade do primeiro tempo pelo menos, voltou para o segundo tempo controlando o segundo tempo, né? E aí faz um gol num pênalti, né? Que na minha visão, um pênalti meio mandrake, né? Pênalti que na minha opinião não tem que ser marcado no futebol brasileiro.
Me lembrou muito um pênalti que o São Paulo sofreu contra o Palmeiras, de saída lá, que o Rafael ia sair socando, a bola acaba acertando o jogador do Palmeiras. Para mim não tem como marcar um pênalti desse. A bola tá no ar, né? O privilégio do lance é do goleiro. O goleiro vai sair, ele pode sair socando a bola, contanto que ele não acerte somente o jogador, mas se ele divide entre bola e jogador, que foi o que aconteceu ali, mesmo que tenha pegado mais o jogador, esse é um lance que privilegia, tem que privilegiar o goleiro, né? E aí é marcado o pênalti, vai lá, vê o VAR, vê se não está impedido, marca o pênalti que acerta a cara do TAP e ganhamos esse pênalti que caiu do céu aí, né? Provavelmente vai ter gente que vai achar que foi pênalti, assim como acharam na transmissão, mas na minha opinião não é algo que tem que ser marcado. Mas se marcou agora para São Paulo, vamos ver isso acontecer muito ainda no Campeonato Brasileiro, né? Inclusive acontecendo e não acontecendo, né? Sendo marcado e não sendo marcado. Mas a gente ganha um pênalti que caiu do céu, o Cauli bate, quase erra, mas converte o pênalti e a gente faz 1-0. Depois disso começa uma chuva do escambau ali em Curitiba, e o São Paulo, né, pega também um Curitiba que depois que sofre o gol volta totalmente desligado para a partida, poderia ter ampliado o placar se tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, né? Mas com a chuva também atrapalhando tudo e também com uma certa, vou encarar aqui, com uma preguiça de buscar matar o jogo, a gente roubou algumas bolas ali no campo ofensivo do Curitiba que estava mal, mas não conseguiu concluir a gol, né? E aí o Curitiba, perdendo de 1-0 com a chuva que teve, tentou buscar o resultado, São Paulo não conseguiu fazer com que essa pressão virasse 2-0, o jogo inverteu um pouquinho de lado, o Curitiba chegou um pouquinho, mas também sem grandes perigos também, porque se me permitem falar que esse time do Curitiba é bem ruinzinho, bem abaixo, né? Além de estar mal, além de estar em uma fase, é um time bem abaixo, é um time que, ao meu ver, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro até o final, né? Aquele time que vai ficar ali entre últimas posições, na berlinda, e se vier com uma fase forte, briga para não cair fortemente, né? Então eu acho que a gente consegue a vitória sem uma grande partida do São Paulo, mas por todo o contexto, por um time que veio para jogar, veio com um time todo reserva para jogar contra o Curitiba, essa vitória ela é muito positiva para a gente. Então são 3 pontos excelentes que o São Paulo ganha fora de casa e que faz com que nós, por enquanto, estejamos na liderança do Campeonato Brasileiro. Sonhar com título, sonhar com... não, né? Pés no chão, paciência, entender que a gente não fez um grande jogo para sair com a vitória hoje e ver como é que esse time vai responder na temporada. A gente tem um elenco curto, o Palmeiras parece que já fez 1-0 no Fluminense, então a gente nem na liderança tá mais, e é o time que tem um elenco muito mais robusto que o São Paulo para brigar até o final pelo título. Eu já estou feliz da gente estar com 10 pontos. Então, daquilo que a gente pensava que ia ser a temporada lá naquele primeiro vídeo que a gente gravou no ano, no jogo contra o Mirassol e depois o jogo contra a Portuguesa, né? Daquilo que a gente pensava que ia ser a temporada, a gente está com 10 pontos em 4 jogos, né? Então, para quem queria só os 45 pontos, maravilhoso. Vamos ver até onde isso vai dar, né? E agora é focar aí no Paulistão, vamos ver, vamos para cima, vamos tentar vingar a vingança do que foi a eliminação para o Palmeiras ano passado e sabendo que a arbitragem pode a todo momento nos prejudicar, né? Nos ajudou hoje, mas contra o Palmeiras a gente sabe, pelo menos o histórico que tem aí, a gente sabe que é complicado, né? Então, cara, eu vou ficando por aqui, nada demais para falar do jogo de hoje, um jogo de verdade bem sem sal, mas uma vitória fora de casa muito importante com o time reserva e que dá confiança para embalar essa sequência que já estava embalada e para enfrentar o Palmeiras agora na semifinal do Paulistão, beleza? Vou ficando por aqui, vamos São Paulo pra caralho e até a próxima.